Olá pessoal, vamos continuar falando sobre orientação profissional, escolha de profissões. Nesse vídeo eu vou comentar um pouco mais sobre a avaliação psicológica para orientação profissional, dando uma ênfase na entrevista. Ok? Se você gostar do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Olá pessoal, professor Leandro aqui. Pessoal, nosso segundo vídeo sobre orientação profissional. Esse é um vídeo parecido com o que a gente acabou de fazer, então eu vou acabar passando rápido algumas imagens, mas vou dar uma atenção especial para a entrevista que a gente não abordou no outro, tá bom? Então olha só, a gente está falando sobre orientação profissional, temos um conceito, já falei para vocês agora há pouco. Então a orientação profissional geralmente ela está destinada aí para estudantes de ensino médio, que tem dúvida quanto à escolha profissional, ou tem dúvida ou quer confirmar essa escolha, tá? Ela pode ser feita, então a gente tem um planejamento, no outro vídeo que eu trabalhei com vocês, a gente mostrou uma avaliação mais completa, onde a gente trabalhou com a entrevista, a gente demonstrou os testes, então falamos dos testes de memória, falamos do teste de atenção, falamos do teste de avaliação de interesses profissionais, falamos do teste de personalidade e assim por diante. Esse daqui a gente vai falar rapidamente só sobre esses dois, tá? E concentrar mais na entrevista. Por que só sobre esses aí? Bom, às vezes é comum que uma pessoa te procure para fazer orientação profissional e ela queira algo que fique mais em conta do ponto de vista financeiro. Então, uma avaliação completa ela tem um custo maior. Uma avaliação não completa igual a outra vai ter um custo menor. Essa é uma avaliação boa, tá? Porque ela vai trazer ali a avaliação de personalidade, a avaliação de interesses profissionais e a entrevista, só que não vai ter aqui o teste de inteligência, o teste de memória e o teste de atenção. Então a entrevista eu já havia dito para vocês, tá? Ela é muito importante, ela é o nosso carro-chefe, porque é por meio da entrevista que a gente vai conseguir acessar as condições sociais dessa pessoa, aspectos psicológicos, as motivações, ou seja, por que ela está escolhendo determinada profissão, se é ela mesma que quer ou se é uma influência da família, as relações sociais, tem muita gente que escolhe uma determinada profissão por conta de um amigo, de uma amiga, tá? E até mesmo aspectos inconscientes que podem estar presentes. Aqui a gente vai ver nessa entrevista alguns aspectos inconscientes, tá? Já comentei com vocês, então, o teste BFP, Bateria Fatorial de Personalidade, é um teste excelente, um dos melhores que a gente tem, reconhecido a nível mundial, tá? Ele avalia vários traços de personalidade de uma pessoa, como, por exemplo, vulnerabilidade. Eu estou dando um destaque para a vulnerabilidade, porque essa pessoa aqui, ela apresentou uma vulnerabilidade muito alta. O que significa essa vulnerabilidade muito alta? A pessoa que tem a vulnerabilidade alta, ela tem uma grande chance de ter a dependência emocional. Então vamos pensar, quem tem dependência emocional não consegue dizer não para os outros. Essa moça, por exemplo, ela sempre pensou em fazer medicina. Aí chegou num determinado momento, ela quis mudar de curso. Só que toda a família já esperava que ela fizesse aquele curso de medicina. E aí ela se vê nessa encruzilhada. Como é que ela vai dizer agora para a família que ela não quer fazer esse curso, tá? Essa pessoa com vulnerabilidade alta é uma pessoa, por ter a dependência emocional, ela não consegue dizer não para os outros, porque ela acha que ela pode perder a amizade, pode perder a confiança e assim por diante, tá? Então, um teste que avalia aí vários traços de personalidade, e como eu disse para vocês, algumas profissões requerem um tipo de personalidade específica. Aqui temos o gráfico, já comentei no outro vídeo com vocês, tá? Então, olha só, comunicação. Essa segunda opção dessa moça era o direito, tá? Aliás, segunda opção não, ela tinha várias opções, além da medicina. Primeiro sempre foi medicina, depois ela resolve mudar e aí ela sai atirando para todo lado. Vocês vão perceber que teve vários cursos aqui que ela começou a olhar para querer fazer. Um deles era o direito. Mas olha só, o nível de comunicação dela é muito baixo, tá? O que seria o scores muito baixo? Os scores muito baixos nessa faceta usualmente apresentam facilidade para falar em público. Desculpe, aqui é os altos, né? O dela foi baixo. Scores baixos em comunicação sugerem pessoas que preferem não se expressar em público,
que podem se constranger em situações de maior exposição e que falam um pouco sobre si mesmo. Então vamos pensar, se ela tem baixo nível de comunicação, será que o direito daria certo para ela? A gente teria que repensar, né? Aqui a vulnerabilidade dela, como eu falei para vocês, a vulnerabilidade dela foi muito alta. O que significa essa vulnerabilidade alta? Olha só, scores muito altos neste fator tendem a apresentar baixa autoestima e relatam ter grande medo de que as pessoas importantes para eles os deixem em decorrência de seus erros. Usualmente são capazes de ter atitudes que vão contra a sua vontade, com o objetivo de agradar os outros. Relatam ser inseguros, muito dependentes das pessoas próximas e ter dificuldade em tomar decisões, mesmo em situações triviais. Então você imagina ela sempre querendo falar, né, fazer medicina, falou para a família e agora ela quer mudar de curso. E a família espera que ela faça medicina. Com esse tipo de personalidade ela está sofrendo muito, tá? Aqui o teste de avaliação de interesses profissionais, já comentamos no outro vídeo, então vocês dêem uma olhada lá. Ele é um teste que vai apresentar vários campos de atuação e aqui a gente avalia algumas coisas. Então essa moça, a primeira opção dela era medicina, então a gente olha aqui para o campo biológico da saúde, ela fez superior. Então aparentemente ela tem predisposição para a área da saúde, tá? Lembra que eu falei do direito? Campo jurídico social médio inferior. Olha só, já não está muito legal essa profissão para ela. Além disso, a comunicação persuasão, que é importante para o direito, médio inferior, também não está muito legal para ela. Campo simbólico linguístico, que é escrever, tá? Ela fez um desempenho inferior. Então, o direito aparentemente não seria adequado para essa pessoa. O gráfico, já falei para vocês, em fazer uma avaliação que a gente chama de qualitativa, tá? Então, quando a gente vê, por exemplo, aqui ela fez médio inferior, né? Jurídico social foi médio inferior. Só que se a gente for olhar esses campos parciais, a gente vai dizer então que ela foi um falso médio inferior, porque na verdade aqui ela teve um desempenho inferior, tá bom? Também falamos sobre a questão do critério de valores, tá? O que é importante na vida dessa pessoa. Então, às vezes tem pessoa que vai escolher a profissão não pelo que gosta, mas sim pelo que valores ocupa na vida dela. Essa pessoa mesmo, ela falou assim para mim que ela se vê como uma pessoa cara, porque ela gosta de comprar coisas caras. Então ela falou, eu quero uma profissão que me dê recurso financeiro. Pessoal, e agora a entrevista, a gente já está caminhando para o final, tá? Eu pedi autorização para ela para poder comentar o caso dela. Logicamente que não vou dizer o nome, e essa orientação foi feita via remoto, então ela nem mora aqui em Mato Grosso do Sul, tá? Então olha só, no início das sessões a adolescente apresentou-se ansiosa e preocupada com a escolha profissional. Relata que talvez sua escolha profissional possa ter ocorrido pelos incentivos que recebeu de sua família desde criança, pois era comum ser chamada de minha doutorinha e minha médica pelos familiares. Relata ainda que sua madrinha é médica e que esta sempre incentivou a escolha pelo curso de medicina. Então, o que a gente observa aqui? A família toda já foi guiando ela para escolher essa profissão. Bom, embora a escolha pelo referido curso sempre lhe pareceu algo muito certo, nos últimos meses tem repensado a escolha. Porém, sempre que pensa em outra profissão, não enxerga sucesso profissional, já tendo pensado em fazer farmácia, biomedicina, direito, publicidade, propaganda, administração e psicologia. Veja que ela saiu atirando para todos os lados, né? Ao final diz que sua dúvida maior está entre o curso de medicina e farmácia. Com relação à dúvida quanto ao curso de medicina, relata que a dúvida começou a surgir após o falecimento de seu padrinho. Ela tinha uma ligação muito forte com esse padrinho dela, e o padrinho faleceu há 1 ano atrás. Ocasião em que ela passou a ter medo de lidar com a morte, dizendo ainda que seu padrinho foi a primeira pessoa que ela perdeu tão próxima. A perda a fez repensar sobre a referida escolha profissional, a qual lhe parecia certa, visto que, segundo a avaliada, ela sempre pensou na parte boa da medicina, que é salvar a vida, porém, com a morte de seu padrinho, ela passou a pensar num outro lado da profissão. Então, você veja, ela foi lidar com o lado da morte, né? Nessa profissão. No caso, o padrinho dela tinha falecido recentemente. Quanto à estrutura familiar, ela mora com seus pais e é filha única. Nas sessões demonstrou possuir forte ligação com sua mãe,
dividindo com ela suas angústias, desejos, preocupações, dizendo que a sua mãe é a melhor amiga. Então ela é uma menina muito fechada, não tem muitas amizades e divide tudo com a mãe, tem uma excelente relação com a mãe, só que a mãe entra no lugar de amiga, tá? Quanto à profissão da mãe, revela que esta, logo após se casar, iniciou o curso de fisioterapia. Porém, quando já estava quase se formando, durante o estágio se deparou com um erro médico, ocasião em que, após a administração de uma medicação errada, presenciou a uma criança falecer na sua frente, o que lhe causou um trauma muito grande, vindo a abandonar o curso. Então, olha só, ela tem um padrinho que faleceu um ano antes, e aí ela lida com esse conteúdo morte. Ela tem uma ligação muito forte com a mãe. A mãe diz para ela que quando estava fazendo faculdade de fisioterapia, fazendo estágio no hospital, presenciou a morte de uma criança por erro médico, e a mãe abandona o curso. Então, o que está acontecendo aqui? Essa moça, ela está muito, vamos pensar assim, muito influenciada com essas questões relacionadas à morte, relacionadas ao medo, e isso é o que está fazendo com que ela desista do curso de medicina. Apesar de ter sido influenciada pela família, eu acredito que ela tem propensão a fazer esse curso, mas a questão morte é que está dificultando essa escolha. Outro ponto em destaque nessa avaliação é que a avalianda demonstra estar sofrendo pela morte de seu padrinho, uma pessoa com quem, segundo ela, havia uma ligação muito forte. Essa ligação ficou bastante evidente na entrevista, ocasião em que ela disse que ela e seu padrinho combinaram de ir para São Paulo estudar faculdade de medicina juntos, porém ele veio a falecer, fato este que mexeu com suas emoções. E aqui, por último, coloquei só algumas coisas importantes da conclusão. A gente já comentou, é possível que a aproximação dela com a mãe esteja interferindo de forma inconsciente, ela está apegando ali, né, o trauma da mãe e trazendo para ela. E como a mãe abandonou um curso de fisioterapia, ela está tentando também abandonar aqui a escolha do curso de medicina. Outra coisa importante, né, que está relacionada com a dificuldade em lidar com a morte, já que o padrinho dela tinha combinado de fazer medicina com ela e faleceu um ano antes, ela também repensa toda essa situação. E por último, tá, quanto à personalidade dela, ela tem alta vulnerabilidade, o que significa dependência emocional. Ela enfrenta agora um grande problema, ou seja, dizer para os pais que não quer fazer o curso de medicina, mas por ter uma personalidade com dependência emocional, ela tem medo de magoar esses pais e perder, entre aspas, o apoio dos pais, o que logicamente não vai ocorrer, né? Porém, eu diria assim, só para fechar, eu penso que ela pode sim fazer o curso de medicina, como ela sempre pensou, desde que ela trate esse trauma em relação ao conteúdo morte. Pessoal, era o que a gente tinha para esse vídeo, então gostaria de lembrar vocês de ler o nosso material que a gente deixou, capítulo de livro e os slides, tá ok? Obrigado.